Essa é a série mais subestimada de todos os tempos, na minha humilde opinião. Operação Cavalo de Troia. Quem me segue lá no Instagram já percebeu que eu falo muito sobre essa saga. São 9 livros, eu estou no quarto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os que eu tenho. Esse aqui, o 2, tá bem fim de carreira, porque eu comprei no sebo. Todos aqui eu comprei no sebo, mas esse aqui tá antigão. O terceiro, o quarto e o quinto estão para chegar, que eu pedi na Amazon. Eu tô lendo o quarto pelo Kindle. O 6, o 7, o 8, que tem essa capa lindíssima. E o 9, que é um calhamaço. Eu vou falar para vocês aqui de forma geral. E depois eu vou falando de cada um que eu já li. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Bom, essa obra foi publicada pelo jornalista e escritor espanhol J.J. Benítez nos anos 80. Eu não me lembro qual ano exatamente. Esse livro criou muita polêmica, principalmente porque a comunidade religiosa o rechaçou, o repudiou, não aceita. E por que, você pode perguntar? Porque ele mostra uma visão de Jesus diferente da religião, da Bíblia, né? Do que as igrejas pregam. Um Jesus mais cósmico, mais progressista, mais libertário, mais espiritual, né? Vamos dizer assim. Nada ortodoxo, nada ferrenho nas tradições, né? Então, assim, é a visão de Jesus que eu sempre acreditei dentro de mim, mas nunca tinha visto isso posto em algum canto, em algum lugar. E assim, esse livro não é muito falado. Ele, embora tenha vendido milhões no mundo todo, milhões de exemplares, ele não é muito falado, ele não é muito reconhecido. Inclusive, eu acho que a Netflix e Hollywood estão perdendo uma mega produção que faria muito sucesso, mas também que seria muito atacado pelos religiosos, né, e pelas igrejas. Enfim, eu não sei porquê, eu não sei explicar porquê que esse livro não é tão falado, porque para mim está sendo fabuloso, fantástico, maravilhoso. Gente, eu já me emocionei tanto com esse livro. Chorei no primeiro, chorei no segundo, no terceiro, no quarto. Provavelmente vou chorar até o nono, né? Mas depois eu conto pra vocês. Depois eu faço outro vídeo quando eu terminar tudo, certo? Mas vamos lá. Eu quero falar sobre cada um deles. O que é que acontece em cada um deles de forma resumida. O primeiro... Ah, tem um detalhe, peraí. Esse livro já começa polemizando. Por quê? Porque o autor alega, desde que foi publicado até os dias de hoje, que esse livro não é uma ficção. Esse livro é baseado em documentos que ele recebeu de um major da Força Aérea Americana, que alega ter participado do projeto Cavalo de Troia e ter voltado ao tempo na época de Jesus, né, com missões específicas. E muita gente diz, os críticos literários, enfim, que isso foi uma mera estratégia de marketing do autor para a venda de livro, né? E ele alega que não. Até hoje ele diz que o coração do leitor é quem vai dizer se ele acredita, após a leitura, ser ficção ou ser verdade, certo? Eu só vou emitir minha opinião quando eu terminar todos, mas tem partes do livro, eu já posso dizer, que você fica... Isso é uma ficção mesmo? Porque, assim, gente, é muito detalhado. O major desce a minúcias, desde a parte física, científica, biológica, medicina, cultural, histórica, tudo, certo? Então, assim, as notas de rodapé são imensas, vão explicando de acordo com a situação que está ocorrendo, vai explicando muita coisa, né? Então, assim, isso foi publicado nos anos 80, não tinha internet, é bom salientar, né? Então, se realmente o escritor criou isso na cabeça dele, ele tinha um aporte de pesquisa muito grande, sabe-se lá como, porque os temas variados que envolvem esse livro é surreal, é muito grande. Inclusive até detalhes de plantas, de ervas que as pessoas faziam na época. Enfim, o primeiro livro vai acompanhar o major e o seu colega Eliseu, quando eles chegam, todo o procedimento de reconhecimento de ambiente, de inserção, tentar contato com os discípulos, tentar conhecer Jesus, porque a meta era essa, era acompanhar Jesus até a sua crucificação, né? E eles chegam uma semana antes da crucificação, então eles vão acompanhando todo o desenrolar das acusações, da prisão de Jesus e da execução. E eles ficam lá até mais ou menos o terceiro dia, que é quando Jesus ressuscita.
Um dos objetivos da missão era averiguar o processo científico ou físico que aconteceu ali com o corpo de Jesus, que até hoje é um grande mistério para todo mundo, né? O livro 2, que é esse aqui, ele já vai contar a segunda viagem, o segundo salto, né? Porque eles tiveram que voltar devido a um problema que aconteceu na primeira viagem. Se vocês querem saber o que foi, leiam primeiro, tá? Então aqui ele vai contar o Major acompanhando as ressurreições do mestre, as aparições, e também o diálogo que houve entre ele e os discípulos na última ceia, porque ele simplesmente colocou uma câmera, não era uma câmera, era um gravador de voz no cajado dele, e ele deixou o cajado onde ia acontecer a última ceia. Então você tem toda a descrição dessa última ceia. O terceiro, ele vai acompanhar Jesus, os discípulos, na verdade, no lago Tiberíades, onde Jesus apareceu por algumas ocasiões, e ele vai acompanhar tudo isso. Tá, gente? É muito bom esse também, muito emocionante. Como eu falei, chorei em todos, né? E o quarto que eu tô lendo no Kindle, ele já vai abordar o Major em Nazaré, que é a cidade onde Jesus cresceu, teve boa parte da sua adolescência e início da idade adulta, né? Então, assim, ele vai conhecer Maria, quer dizer, ele já conhecia Maria desde a primeira viagem, mas ele vai retornar lá, ele vai conversar com Maria, com os irmãos de Jesus, com professores, pessoas que conviveram com Jesus, certo? A missão é levantar o máximo possível de informações sobre a vida oculta de Jesus. Porque, assim, na Bíblia, a gente só conhece a parte pública de Jesus, que foi quando ele começou a pregar, poucos anos antes de sua morte. Então, assim, o que aconteceu com Jesus por toda a sua vida? Adolescência, fase adulta, enfim. E aí ele vai tentar resgatar essas informações. Uma coisa que eu fiquei encantada também, é ufologia. O Major, em alguns momentos, ele relata ver luzes, em alguns momentos específicos. Inclusive, quando Jesus estava no jardim do Getsemane, eu acho que assim pronuncia, não sei, bem antes, um pouco antes dele ser preso, né? Ele estava ali angustiado, com medo, sem saber o que iria acontecer, estava orando, né? E o Major estava ali atrás de uma moita, escondidinho, observando. Ele alega ter visto uma luz próxima. Dessa luz desceu uma pessoa, um ser alto, meio louro, e foi no encontro de Jesus. Conversou com Jesus alguma coisa rápida e depois foi embora. E a luz desapareceu. Ele não conseguiu escutar o que era porque ele estava um pouco à distância. Enfim, existem outras passagens também que ele relata coisas estranhas, luzes no céu, enfim. Então é isso. Outro detalhe que surpreendeu o próprio Major e também surpreende o leitor é o fato de Jesus ser uma pessoa muito bem-humorada. Ele relata que ele presenciou várias vezes o mestre brincando com os discípulos, galhofando, contando piadas. Ele era sério no momento que ele estava falando sobre Deus, né, sobre o Pai, mas também no dia a dia ele era super leve, ele era super amoroso e brincalhão. Então isso é uma coisa que também me encantou. Eu só sei que esse livro é muito lindo, essa série. O primeiro encontro do Major com Jesus, os diálogos, gente, é a coisa mais linda do mundo, toca mesmo o coração. Eu sugiro que vocês leiam, só vai entender o que eu estou falando quem realmente lê. Eu acho que muda toda a perspectiva de qualquer pessoa acerca de quem foi Jesus, acerca do universo, acerca de muita coisa, acerca do amor universal, de Deus, enfim. Se você é uma pessoa muito ortodoxa, muito religiosa, sugiro que você não leia. Mas se você for uma pessoa com a mente mais aberta, por favor, leia, você não vai se arrepender. Deixem os comentários de vocês aqui sobre o que vocês acham desse livro. Quem já leu, porventura, pode deixar também sua opinião. E é isso, gente. Quando eu finalizar o 9º, eu provavelmente vou fazer outro vídeo atualizando vocês sobre o restante do material, o restante da saga, tá bom? E eu oro muito que um dia façam a reprodução cinematográfica dessa saga, porque eu acho que seria a coisa mais bela do mundo. Mas enfim, enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer um dia, eu vou ficar com os livrinhos, porque são belíssimos. Eu quero ter todos físicos, porque pra mim eu vou levar pra vida isso aqui. Eu gosto de depois reler os grifos. E assim, gente, eu não tenho mais nem o que dizer, porque eu não sei mais nem o que dizer.
sobre isso. Eu acho muito fabuloso. Essa é a palavra. É uma saga fabulosa. Quer seja ficção, quer não. Pra mim não importa. No final eu vou dizer minha opinião pra vocês, de forma geral, mas não importa. O que importa é a mensagem, o que importa é o conteúdo, certo? Então é isso. Beijo.